Nós acreditamos que Cristo é o verdadeiro eleito e todo aquele que está em Cristo Jesus faz parte dessa eleição que Deus estabeleceu na eternidade. De maneira que a pessoa, ela recebe essa graça, ela pode resistir a essa graça e também pode perder a salvação. Como? Através da apostasia, Hebreus 6, Hebreus 10 e outros textos mais. Não é algo fácil, mas pode-se perder a salvação por meio da apostasia. Então, o arminianismo tem essa visão que destoa um pouco do calvinismo nesses aspectos. A paz do Senhor a todos. Sou Max Divino, sou aluno aqui da FEIX, cursando Teologia, e eu tenho uma pergunta para o nosso mestre, professor Jonas Mendes. Uma pergunta assim que todos já ouviram, né? Mas eu quero saber com mais detalhes para meio que fixar em nossa mente. E já ouvimos várias vezes. Professor, o que é calvinismo e arminianismo? Ótimo. Obrigado, Max, pela pergunta. É um prazer receber você aqui conosco nesse quadro. Bom, quando nós falamos sobre a salvação, certo? Nós podemos entender a salvação a partir de dois espectros principais. Existem alguns outros, mas os principais, certo? Que está dentro do arminianismo e do calvinismo. Então, a pergunta é: o homem pecou? Sim, é verdade. Mas este homem que está debaixo do pecado, ele tem alguma liberdade? Será que de alguma forma ele pode ou não buscar a Deus? E aí que surge a questão. O arminianismo e o calvinismo, ambos concordam no fato de que o pecado afetou toda a humanidade, e nós chamamos isso de depravação total. Alguns acabam tendo uma visão diferente, uma depravação parcial, mas o arminianismo clássico crê na depravação total. Porque Romanos 3 diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Então o homem não buscou Deus, foi Deus que veio buscar o homem, em direção ao homem. Deus que veio se reconciliar com o homem. Agora, o calvinismo acredita que uma vez que Deus vem para buscar somente aqueles que Deus elegeu incondicionalmente antes da fundação do mundo. Então esses que foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo receberão a graça de Deus no tempo. Essa graça é uma graça que não poderá ser resistida e ele será regenerado. Então, a regeneração aí, ela antecede primeiro, né? Vem primeiro a ordem da salvação. Primeiro você é regenerado, depois você tem fé e arrependimento, na perspectiva do calvinismo. E aí, uma vez que você é regenerado, que essa graça se manifesta irresistivelmente, você não perde mais a salvação. Então a salvação não se pode perder. Então os pontos do calvinismo seriam 5 pontos principais. Primeiro, depravação total, toda a humanidade está perdida em pecados. Segundo, eleição incondicional antes da fundação do mundo. Terceiro, expiação limitada. Jesus morreu somente por esse grupo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Graça irresistível. Essa graça vai se manifestar irresistivelmente. Jesus já morreu por eles, eles serão salvos necessariamente. E o quinto ponto, perseverança total dos santos. Eles nunca perderão a salvação, certo? Então esses são os 5 pontos do calvinismo. O arminianismo pensa diferente. O arminianismo concorda, é verdade, toda a humanidade pecou. Todos nós estamos debaixo do pecado. Porém, Deus manifesta uma graça que chama-se de graça preveniente. Ou seja, Deus manifesta uma graça que torna o homem capaz de responder ou não à oferta de salvação. Então nós acreditamos que Deus liberta o arbítrio através de uma graça que vem e age. Para quê? Para que o homem possa aceitar ou não a oferta de salvação. Então, segundo o arminianismo, Jesus Cristo oferece a salvação a todos, a expiação é ilimitada. Deus, a eleição é condicional, baseada na fé. Todo aquele que tem fé em Cristo Jesus, nele é eleito. Então é uma eleição cristocêntrica. Nós acreditamos que Cristo é o verdadeiro eleito e todo aquele que está em Cristo Jesus faz parte dessa eleição que Deus estabeleceu na eternidade. De maneira que a pessoa, ela recebe essa graça, ela pode resistir a essa graça e também pode perder a salvação. Como? Através da apostasia, Hebreus 6, Hebreus 10 e outros textos mais. Não é algo fácil, mas pode-se perder a salvação por meio da apostasia. Então, o arminianismo tem essa visão que destoa um pouco do calvinismo nesses aspectos.